Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa e na mão uma foice afiada. Outro saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma tua foice, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra o quê? Amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Qual evento esses versículos estão descrevendo? A vinda de Jesus. O interessante é que a vinda de Jesus é descrita aqui como um ceifeiro que vem ceifar. E ele só vem ceifar quando o fruto estiver amadurecido. E que fruto é esse que deve estar amadurecido? Que fruto é esse? Porque a vinda de Jesus está intimamente também ligada ao amadurecimento desse fruto. E que fruto é esse? Olha que citação interessante. Parábolas de Jesus, página 67 e 69. O objetivo da vida cristã é a frutificação. Qual é o objetivo da vida cristã? Frutificação. A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como os seus. Então, qual é o objetivo da vida cristã? A frutificação é a reprodução do caráter de Cristo no meu e no seu caráter. Quando essa obra concluir, Cristo virá. E quem é responsável por fazer essa obra na nossa vida? O Espírito Santo. Por isso que quando eu iniciei esse sermão, eu disse que a chuva serôdia, a segunda vinda do Espírito, ela prepara o caminho para a segunda vinda de Cristo. Irmãos, esse é um assunto importantíssimo, porque o amadurecimento do grão representa, sabe o quê? A terminação da obra da graça de Deus na nossa alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no meu e no seu caráter. Isso é possível? Sim ou não? Sim. Porque a impossibilidade não está em Deus. A impossibilidade está no agente humano. E Deus, aquele que iniciou a boa obra em sua vida, Ele há de terminar até a segunda vinda de Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Deus, Ele começou uma boa obra na minha e na sua vida, pelo poder do Espírito Santo. E Deus, através do seu Espírito, Ele vai terminar essa boa obra, aperfeiçoando o nosso caráter para a vinda de Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 5, verso 7, olha o que diz. O que Jesus aguarda? Tiago, capítulo 5, verso 7. Se você está com a sua Bíblia aí, abra. O que Jesus ele aguarda com veemente desejo? Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o quê? Com paciência o precioso fruto, aguardando com paciência até que se receba a chuva temporã e a chuva serôdia. O que Jesus está aguardando para poder voltar a essa terra? O precioso fruto amadurecido na minha e na sua vida. Jesus, ele não está esperando mais terremotos.
Jesus não está esperando mais furacões, Jesus não está esperando mais calamidades, Jesus não está esperando mais corrupção, Jesus está esperando uma coisa. Jesus está esperando a reprodução do caráter dele na minha e na sua vida. O que acontece é que muitas vezes a gente fica atento aos sinais fora, no que está acontecendo com o mundo, sim ou não? Mas a gente deve estar aguardando e atento aos sinais que acontecem aonde? Na nossa vida. Porque uma das maiores evidências da segunda vinda de Jesus não é o mundo, é a sua igreja. Porque quem preparará o caminho para a vinda de Cristo? Pelo poder do Espírito Santo? A sua igreja. Mas o que é reproduzir o caráter de Cristo perfeitamente? Eu não estou aqui falando de perfeccionismo. Reproduzir o caráter de Cristo, irmãos, perfeitamente, é viver uma vida de amor, uma vida de abnegação. Qual era o maior objetivo da vida de Jesus quando ele esteve nesse mundo? Salvar o pecador e perdidos. Quando esse desejo brotar no nosso coração, naturalmente, a gente pode dizer que nós estamos refletindo o caráter de Jesus. Quando o desejo de auxiliar, o desejo de salvar o nosso semelhante, for algo constante na nossa vida, nós estamos refletindo o caráter de Jesus. Para que o caráter de Jesus deve refletir na minha vida? Ela esclarece. Para o quê? Se reproduzir na vida dos outros. Porque eu me santifico, porque eu vivo uma vida de santificação, de separação do mundo, é para poder me excluir do mundo e para falar que eu sou melhor do que os outros? Não, é para poder salvar os outros, porque a santificação, ela não me torna inútil. Possuir um caráter semelhante ao de Cristo não me torna inútil, me torna útil no reino de Deus. Vamos de novo, para vocês poderem entender. Deus derrama o seu Espírito para que o seu povo cresça, o seu povo frutifique. E quando esse fruto estiver maduro, vem o quê? Chuva serôdia, que preparará o caminho para a vinda de Cristo. Eu expliquei para vocês que a chuva temporã e a chuva serôdia têm funções diferentes. Sim ou não? Qual é a função da chuva temporã? Fazer com que a semente germine. Se a chuva temporã não fazer a sua obra, a chuva serôdia fará? Se não tiver fruto, o que a chuva serôdia irá amadurecer? Nada. E qual poder está disponível para a sua igreja hoje? A chuva temporã. Quando a gente estuda Atos capítulo 2, qual era o poder, qual era que desceu do céu ali? O Espírito Santo sob forma da chuva temporã. E o que os discípulos fizeram? Qual foi o resultado? Conversões em massa. Não só conversões em massas, mas a pregação deles foi acompanhada por prodígios. Sim ou não? Hoje, para nós, a gente está vivendo um período de qual chuva? E por que a gente não faz a mesma coisa que eles fizeram? Por quê? Porque a gente não vê mais as coisas que aconteciam no passado. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que eles eram melhor do que nós? Será que Pedro, João, era melhor do que nós hoje? Quem era Pedro antes do Pentecoste?
Quem era João antes do Pentecostes? João foi aquele que disse, Senhor, faça cair fogo do céu sobre os samaritanos. Vingativo. Quem era Pedro? Impossível. Impulsivo. Não era? Aquele que disse, Senhor, se possível, eu vou com o Senhor até a morte. Mas era aquele que traiu Jesus. Esses eram os discípulos. E constantemente, sabe o que eles faziam? Estavam disputando o poder. Sim ou não? Não era? Senhor, quando tu assentares no teu reino, João e Tiago foram pedir o que para Jesus? E eles utilizaram a sua própria mãe, sim ou não? Mandaram a própria mãe lá pedir para o Senhor para que ele e o irmão dele ocupassem posições de proeminência. Eu quero sentar à sua esquerda e dar ao meu filho uma posição de sentar à sua direita. Era esses os discípulos de Jesus, buscando poder. Um queria ser melhor do que o outro, queria ser distinto do outro. Era esse, cheios de orgulhos, queriam uma posição de influência, uma posição melhor do que os outros. Eles tinham uma visão totalmente do reino temporal, achavam que Jesus ia vir aqui estabelecer um reino temporal e eles seriam pessoas que iriam governar. Essa era a compreensão dos discípulos. E Jesus sempre falando, vou para Jerusalém, vou ser crucificado, vou ser açoitado, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles não entendiam nada, nada. Sabe qual é a primeira função do Espírito Santo? Para que a gente possa receber o Espírito Santo? É reconhecer a nossa necessidade, irmãos. Sim ou não? Para que eu receba o poder do Espírito Santo na minha vida. O maior perigo que a igreja ela pode correr é ficar esperando a chuva serôdia vir e não fazer nada. A chuva serôdia virá e a chuva serôdia me dará um poder para pregar que eu nunca tive antes, me dará um poder para evangelizar que eu nunca tive antes. Então eu fico esperando pelo um poder especial que irá me capacitar o que eu nunca me esforcei para fazer. Será que isso vai acontecer? Não. E por que não? A medida do Espírito que eu vou ter em minha vida será proporcional à minha consagração. Vocês entenderam? A medida do Espírito Santo, do poder, da atuação dele na minha vida, será sempre proporcional ao meu interesse. Se eu não sou cheio do Espírito de Deus, é porque eu não quero. Porque o que Jesus disse? Batei, buscar e abre-se-vos-á. Se eu não bato, se eu não procuro, é porque eu não necessito. Eu não sinto a necessidade do poder do Espírito. E por que a mensagem de hoje é tão especial? Não estou aqui para bater em ninguém. Né? Mas, irmãos, a gente precisa buscar o poder do Espírito. A gente precisa sentir a necessidade. Se nós não estamos sentindo, peça a Deus, Senhor, me dar a necessidade de ter o seu Santo Espírito na minha vida. Porque se não falamos do Espírito, se não pedimos o Espírito, se não ansiamos o Espírito, é porque não sentimos a necessidade dele na minha vida. E Jesus ele deixa bem claro, lá em Lucas capítulo 11, que Deus está disposto a dar o Espírito Santo àquele que pedir. Mas muitas vezes nas nossas orações a gente apresenta um plano para Deus e quer que Deus abençoe aquele plano, sempre que naquele plano não está incluído Ele. Está ali todos os meus sonhos, os meus desejos, os meus objetivos nesse mundo, mas não está os objetivos e os planos de Deus.
Então, esses planos e objetivos, Deus não vai atender, desculpa, porque Ele não está ali.